Olá, este é o quarto vídeo da série falando sobre planejamento de estoques, falando sobre as razões para manter estoques em uma operação. Esta é a quarta razão e já foram 4 artigos escritos, enfim, acompanhe o material. Eu garanto que você vai sair com uma visão diferente sobre o assunto, tá? E como eu fiz em todos os outros vídeos, eu vou trazer uma introdução rápida aqui ao assunto, porque assim você fica alinhado no conhecimento e consegue acompanhar o vídeo até o final sem ter grandes dúvidas, tá? Então, vamos lá, introdução. O estoque é um dos temas mais críticos quando a gente fala sobre planejamento de produção, materiais e demanda. E por que é um tema crítico, tá? O estoque normalmente ele representa de 20 a 60% do capital de uma empresa. Aí o que é capital? Máquina, porta-pallet, empilhadeira, ferramenta, tudo isso é o capital da empresa e o estoque está dentro desse bolo todo. Então você imagina que de 20 a 60% disso tudo está alocado nos estoques. Se a gente for colocar um número médio aqui, 40% do capital das empresas está alocado nos estoques. É um número muito expressivo e por isso acaba sendo um tema extremamente crítico. E estoque mal administrado, ele quebra uma empresa. E estoque mal administrado não é sinônimo de estoque alto. Isso precisa ficar claro. Em muitas operações, você precisa do estoque alto para proteger o nível de serviço. Ah, como assim? Vou trazer um exemplo. Uma operação que tem margens altíssimas e demanda um nível de serviço de excelência, você vai precisar de estoque alto para poder suportar esse nível de serviço altíssimo demandado por esse negócio, tá? Então é importante você ter isso em mente. E eu vou relembrar aqui nesse vídeo, eu tô com uma cola aqui do lado, que é exatamente o artigo que eu escrevi, porque assim eu não esqueço absolutamente nada do que eu preciso falar aqui para você. E eu vou recordar aqui o que eu falei nos últimos 3 artigos, tá? Os 3 pontos, as 3 razões para manter estoques em uma operação. Primeira delas é melhorar o nível de serviço. Essa é meio evidente, então tudo que é óbvio, você precisa se aprofundar ainda mais. Eu recomendo muito que você assista o vídeo e leia o material, porque você vai entender que não é tão simples assim entender a conexão entre nível de serviço e estoques. Leia o material e assista o vídeo. Então, essa é a primeira razão, nível de serviço. Segunda razão, melhorar a eficiência da operação. E aqui do ponto de vista de falta de material. Então, se você mantém a operação rodando constantemente, sem falta de matéria-prima ou sem falta de material em processo, você consequentemente melhora muito a eficiência da operação. Terceira razão, lotes maiores de produção. Aqui com o olhar do ponto de vista do produto acabado. Então, se você consegue manter lotes maiores de produção, você melhora a eficiência da sua operação, reduz os custos, só que você tem um problema no produto acabado. Então, você precisa entender o todo disso para poder tomar a decisão em relação a ter lotes maiores ou estoques menores. É importantíssimo construir essa análise, entender como o seu portfólio de produtos se comporta para entender se isso é viável ou não dentro da sua operação. Então, estas foram as 3 primeiras razões e a gente vai entrar aqui na quarta razão para manter estoques em uma operação. Melhorar as negociações de compras com lotes maiores. Esta talvez seja a razão mais evidente para a utilização dos estoques e que é melhorar, melhorar os custos com negociações de compras maiores. E nesse ponto a gente precisa tomar muito cuidado para entender os detalhes, tá, do que isso quer dizer. A primeira ideia, tá, de simplesmente negociar um lote maior com o fornecedor, ela pode fazer sentido num primeiro momento, mas você precisa questionar isso, ok? Pelo seguinte, pense que você tem um material com consumo constante, ok? Suponha que você conseguiu uma negociação de compras, você está antecipando a compra dos próximos 3 meses. Você ia comprar esse material nos próximos 3 meses. Você só está fazendo uma antecipação. Por que antecipar? Por que alocar capital nessa antecipação se você poderia
de forma mais simples, negociar um contrato com essa empresa para você comprar mensalmente o volume que você já vai consumir. Para a empresa é a mesma coisa, para você também, você está garantindo um volume de compra. Então, reflita muito sobre essa ideia de negociar volumes maiores, tá? Eu falei da parte simples aqui dos lotes de compra e agora a gente vai entrar nos detalhes com três razões, tá? Mais profundas aí em relação a negociações por volume de compra, tá? Então, primeiro ponto, volume de compra. Oportunidade de compra por volume, elas podem aparecer em outros formatos. Por exemplo, empresas que operam com safra de algum material, de alguma matéria-prima. Você provavelmente precisa comprar volumes maiores durante a safra, porque na entre-safra, provavelmente os custos serão maiores. E se você ficar nessa oscilação entre safra e entre-safra, a margem da sua operação vai piorar demais. Então, esta é um dos formatos, tá? Tem outro exemplo, materiais que são precificados pelo mercado. Ouro é um ótimo exemplo de material que é precificado pelo mercado. Ah, mas que empresa que consome ouro, que tem ouro como matéria-prima? Uma joalheria. E aí eu vou trazer um exemplo aqui real, tá? Uma joalheria brasileira recentemente abriu capital na Bolsa de Valores e no prospecto de abertura de capital, eles estavam falando que eles estavam com um ano de estoque de ouro. Nossa, mas um ano de estoque? Sim, é um material super estratégico e talvez seja o material mais representativo nos custos, tá, dos produtos e, consequentemente, a empresa não pode simplesmente ficar dependente da oscilação do valor do ouro no mercado. Pense como seria a margem dessa empresa. Ah, o ouro baixou, a margem ficou melhor. Ah, o ouro aumentou, a margem piorou. Isso é péssimo para a operação e não é interessante trabalhar com essa instabilidade, principalmente quando a gente fala sobre uma empresa que tem capital aberto na Bolsa de Valores. Então, aqui mais uma razão para volumes de compra maiores, tá? Estoque de ouro, esse exemplo, materiais precificados pelo mercado. A gente vai entrar no segundo ponto aqui com um pouco mais de profundidade. Otimização dos lotes. Poucas empresas têm a visão sobre a otimização dos lotes. Provavelmente em função das ferramentas que são utilizadas, capacidade de processamento das informações, poucas empresas conseguem realmente otimizar os lotes de compra cruzando todas as informações. E aqui eu vou trazer alguns exemplos para você pensar, tá? Um exemplo, você tem um determinado material que você tem duas opções, ou receber uma vez por mês, ou receber 4 vezes por mês, uma vez por semana, né? Pensa o seguinte, se você recebesse uma vez por mês, você teria um custo com emissão do pedido, um custo com entrada da nota fiscal, um custo com análise do material, um custo com análise de qualidade, se você precisasse analisar a qualidade em todas as entradas, um custo com recebimento e um custo com armazenagem do material, se você recebesse uma vez por mês. Se você recebe 4 vezes por mês, tudo isso que eu falei aqui é multiplicado por 4. Então você precisa entender se a sua operação está preparada para receber o material fracionado ou não, ou se isso vai aumentar muito os custos da sua operação. Então pensa muito nisso, tem várias formas para construir modelos de otimização de lotes, construção de base de dados, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem muita forma interessante que você pode usar para construir otimizações de lotes, ok? Terceiro ponto aqui com um pouco mais de detalhe, que os lotes maiores podem melhorar. Otimização do transporte. Eu separei esse ponto principalmente para tratar sobre o transporte internacional, tá? Materiais importados. Se você opera com material importado, provavelmente você convive aí com custos de embarque, desembaraço e várias outras coisas. Se você consegue construir um modelo que otimize as compras dos materiais importados, que consolide isso, que sempre preencha um container na importação, por exemplo, que realmente tenha inteligência na organização dos lotes de compra, isso reduz muito os custos de importação e os custos no processo de compras
de materiais importados. Quando a gente fala sobre materiais nacionais, vale exatamente o mesmo pensamento. Claro que aí depende se o frete é por sua conta ou se o frete é por conta do fornecedor. Quando é por conta do fornecedor, tenha cuidado, porque de alguma forma esse custo de frete ele está embutido no produto que o fornecedor está vendendo para você. Então, se você de alguma forma consegue otimizar os custos do fornecedor, otimizando os lotes, eu tenho certeza que você consegue uma negociação melhor com o fornecedor, mesmo o frete sendo por conta dele, ok? E este era o último ponto, a gente fechou aqui o tópico com a quarta razão para a formação de estoques. Eu queria deixar um último recado aqui, muito cuidado com técnicas supostamente especiais, mirabolantes, que vão resolver o seu estoque. A sua operação ela tem particularidades, você precisa entender a sua operação de ponta a ponta. Primeiro, o negócio como um todo. Você tem algum produto que depende de safra? Você tem algum material que varia de acordo com o mercado? Essa é a primeira avaliação. Segunda avaliação, seu portfólio de materiais, seu portfólio de produtos. Como isso está dividido? Como você consegue operar em formatos diferentes dentro do seu portfólio de produtos? E o terceiro ponto, fisicamente você está preparado para uma técnica super especial ou não está? Você tem que olhar com muito cuidado e não, não simplesmente aceite que estão dizendo que a técnica X pode funcionar melhor. Não. Olhe estes três pontos e entenda se a sua operação comporta esse tipo de técnica, ok? Esse foi o último vídeo da série. Aproveite, assista os outros vídeos, o conteúdo está excelente e obrigado por ter acompanhado aqui até o final, ok? Tchau, tchau, um abraço.